Olá, meu primeiro ano. Hoje aí o módulo, né, é Geografia e Globalização, módulo 16. Ai, gente, não vão perder o foco, gente. Bem, é um assunto aí que não é novidade para vocês. Quando falamos em globalização, o que seria globalização? Gente, é a integração entre culturas e comércio. E quando isso começou? Será que é algo recente? Hum? Não, né, gente? Na verdade, a globalização, ela começa bem antes mesmo, né? A partir das primeiras navegações. Por quê? Há uma integração entre o comércio, né? O comércio se expande, porque até então o comércio era fechado, e o comércio passa a ter uma relação comercial a partir das grandes navegações, e também a questão de povos tendo contato com culturas diferentes, não é isso? E aí a globalização começa. Só que, né? Nós percebemos que a globalização ela deu boom, aquele grande boom, justamente a partir do avanço dos meios de telecomunicações e transporte, porque aí facilitou e agilizou o transporte de pessoas e mercadorias. Mas, no todo o contexto, ele começou bem antes, a partir das grandes navegações. Observe que esse avanço, né? Vamos lá, vamos começar. Falei do século XVI aí, né? Que foi a questão das grandes navegações, beleza, né? A evolução do transporte, das telecomunicações, né? E aí, na segunda metade do século XX, que eu falei da década de 70, acelera o processo aí, né? E onde possibilita a intensificação do comércio entre os países, a difusão de empresas, enfim. Mas se você for analisar, né, lá na primeira Revolução Industrial, na Inglaterra, no século XVIII, iniciada no XVIII, que avançou para as regiões da Europa, da América, do Norte e do Japão, no século XIX, ou seja, há um crescimento aí de demanda de exploração de recursos nas áreas coloniais. Olha eu falando aí, gente, né, e conectando aí diversos lugares no mundo. Olha aí a globalização, né? Troca de matérias-primas. Aí tem uma intensificação do comércio. E um fator crucial no século XIX, gente, né, foi a adoção de práticas aí do liberalismo econômico. Você tem aí, né, o livre comércio diante do protecionismo econômico dos países, né? No início do século XX, observamos aí que esse liberalismo econômico ele sofre um duro golpe com a crise de 29, né? E vem a crise da década de 30. Aí vários países, eles, né? Estou fazendo um breve resumo, tá, gente? Eleva a questão do protecionismo, né? Para superar a questão da economia interna. Em 1944, né, nós temos aí a conferência de Bretton Woods, né, que o objetivo era reorganizar a economia, né, a economia mundial, naquele contexto da guerra, do pós-guerra, onde nessa conferência é adotado o dólar como moeda para as transações internacionais, né? Nós temos aí na década de 90, né, o período da forte consolidação do capitalismo, né, onde nós temos aí a organização em 1995, né, surge a Organização Mundial do Comércio, onde garantia punições previstas por leis para aqueles países que simplesmente não cumprissem com o acordo comercial, né? Instituições aí incluíam cada vez mais acordos para que o seu comércio ficasse mais, como é que se diz, mais sólido, né? No final da década de 70, nós temos aí a participação do comércio mundial por novas demandas, que é a questão aí de formação de dumping, de cartéis, né? Você tem uma série, você tem também a questão da relação entre o Japão e os chamados tigres asiáticos, porque o desenvolvimento da Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, a formação dos tigres asiáticos, gente, na década de 60, né, a questão do transbordamento econômico, o Japão ele precisa, né, aí de mais áreas para poder investir, que é quando vem aí. Então, essa mudança no cenário político mundial na década de 90, ela vem a possibilitar que o capitalismo se expanda, vai ter uma expansão
para as áreas que antes eram influenciadas apenas pela União Soviética. E aí o capitalismo toma uma proporção, né? Tanto é que ao longo do século XX, principalmente no meados do século XX, aquela política keynesianista de forte intervenção estatal e de protecionismo, ela foi perdendo força e dando lugar ao quê, gente? Ao quê? A políticas aí de ideias de liberalização de comércio, de flexibilização de barreiras comerciais, né? Que aí recebe o nome de quê, gente? Política neoliberal, não é isso? Essa política neoliberal, ela já vinha sendo seguida por vários países do mundo, né, desde a década de 80. Na verdade, era essa, tá? Onde, né, várias eram impostas, né, e por instituições, corporações, um desenvolvimento econômico diferente. E aí, essa política neoliberal, quando surge na Inglaterra e nos Estados Unidos, na Inglaterra pela primeira-ministra Margaret Thatcher, que era conhecida como Mulher Mão de Ferro, né? E na época, o Ronald Reagan, eles contribuíram justamente para o fortalecimento de todo mundo, né? Onde os governos tomavam algumas medidas que tinham como propósito fazer o quê? Enxugar a máquina pública e promover investimentos, né? E aí houve, como eu falo, diminuição dos investimentos públicos, né? E ainda a questão das privatizações, teve também revisão de acordos trabalhistas, de previdência social. O Brasil fez uma reforma na previdência social muito tarde, gente. Mas outro fato aí que a gente está atrasado, tá? Enquanto que os países desenvolvidos fizeram a reforma da previdência deles lá na década de 80, início de 90, nós só viemos fazer agora no século 21, e mesmo assim com muita resistência, tá? Claro que essas políticas, elas, né, que foram adotadas em diversos países de medidas neoliberais, qualquer lugar sofreu forte resistência, tá? E aí levaram o debate sobre retração de investimento do Estado em educação, em saúde, habitação, tá? E até a questão dos direitos trabalhistas. Mas isso não é coisa só do Brasil, pelo amor de Deus, acorda, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver, parar com essas ideias sabe, de país pequeno. Cara, acorda, o socialismo não deu certo, o socialismo morreu. Cara, ele não deu certo, vamos copiar as coisas boas para que os países, esses países desenvolvidos, os países centrais, alcançassem a colocação em potência econômica, em desenvolvimento social, primeiro eles passaram um pouco que o diabo amassou, não foi rosas, não. Lembrando que uma roseira, ela tem muito espinho, cara. E o Brasil quer crescer sem passar por dificuldade. Isso não existe. Isso é utopia. Isso não existe. Então, a gente tem que passar por recessão, a gente tem que passar por dificuldade, parar. E um outro problema que nós temos é a corrupção, cara. E a corrupção não está só nos grandões, não. Né? Quantos pequenos funcionários públicos, né? Pegam um medicamento lá da farmácia que é para distribuir para a população carente. Tem bastante, mas também tem bastante pessoas precisando daquele medicamento. A pessoa que está pegando o medicamento, que está pegando lá o papel higiênico, que está pegando o álcool, cara, ele está fazendo corrupção, assim como aquele político que está pegando milhões. Ele só não está pegando milhões porque ele não tem acesso a milhões. E nós temos que parar com isso. Eu não estou dizendo que eu faço isso, que você faz isso. Eu estou dizendo que nós temos que ter essa consciência. Enquanto que o país, né, houver pessoas que se achem espertos, e o mais interessante, esse que pega o medicamento, esse que pega a caneta, esse que pega o lápis, que pega o papel na instituição pública e leva para sua casa, que doa, que usa a máquina pública, né? A gente, quantas vezes vê aí na mídia pessoas que são funcionárias públicas e que estão usando o maquinário público para fazer bico. Por quê? Porque aí na hora que você, como cidadão, precisa,
o maquinário está estragado ou está ocupado, e na verdade não está ocupado com o serviço público. Nós temos que parar com essa cultura. Nós temos que colocar o nosso país para se desenvolver. E é isso que o neoliberalismo quer. Porque enquanto não mudarmos a questão comportamental, cara, não vamos crescer. Não vamos. Vamos continuar esse país de pobre, tá? E se você for analisar, olha só, não estou dizendo que nos países centrais não exista corrupção, não, que existe também. Só que o nosso caso que eu digo não é só Brasil, não. É o caso dos países pobres. A corrupção é gigantesca. Gente, vamos lá para os países do continente africano, que são onde a gente encontra o maior número de países pobres. A corrupção, os próprios cidadãos. Gente, a própria população rouba. Para! É um querendo ganhar vantagem do outro. Não vamos crescer desta forma, tá? Não adianta vir fazer discurso, alguns fazer discurso de igualdade de classe, que isso é mentira. É igualdade de classe, mas você mora numa cobertura. Né? Porque a gente está careca de ver pessoas fazendo isso. Artistas, então, adoram fazer isso. Uma mora numa cobertura. Ah, ele trabalha para isso. Eu também trabalho, cara. Né? Então, a gente repara isso. O grande problema do Brasil é briga por politicagem. Eu tenho que lutar pelo meu país e não pelos políticos. Se o político X está fazendo bem, eu estou vendo que ele está fazendo bem, eu posso até me decepcionar com ele. Se eu me decepcionar, eu mudo. Eu procuro aquele que ainda não me decepcionou. É isso que temos que fazer, ok? Porque até no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal, quantas pessoas a gente convive no dia a dia que nos decepciona? É isso? Então vamos lá, acorda para a vida, gente. Então, né, essa fluidez e volatilidade desses investimentos oferece muitos riscos aos países, né? Que é isso aí dentro da globalização, dentro da questão da abertura comercial que eu estou falando, tá, gente? Então você pode reparar que os fluxos financeiros que circulam rapidamente aí, né, na economia, ela não pode contar com capital especulativo para investimento. Você tem que tem que controlar o fluxo de capital, né? E esse fluxo ele é altamente aí criticado pelos agentes econômicos, né? Onde o Estado, né, ele tem como intuito de proteger a economia por meio da regulação mínima sobre esses investimentos. Então, é necessário. Também vimos aí, dentro da questão da globalização, a questão de influência de questões culturais em diferentes escalas também de abrangência, né? Aí, ações de homogeneização cultural, que intensificam a chamada indústria cultural, que é a questão dos meios de comunicação, né? Só que alguns meios, eles merecem destaque aí dentro da globalização, que é a questão do cinema, da televisão, né? Onde acabam vinculando estilo de vida alinhados à forma de consumo. Aí esse setor de propaganda utiliza estratégia extremamente sofisticada, não podemos esquecer disso, tá? Mas, ao mesmo tempo, a globalização ela vem contribuindo para o aumento aí da desigualdade social, né? Dentro dos fluxos econômicos que são cada vez maiores, a gente não pode esquecer disso, né? A questão do emprego industrial, que pode vir influenciar na economia, né? A qualificação técnica da mão de obra, a questão dos países organizarem um estado de bem-estar social em suas políticas dar pleno emprego, de seguridade. Vou usar um exemplo agora da pandemia, que estamos aí, todos os países, independente se são centrais ou periféricos, eles estão buscando o quê, gente? O que eles estão buscando? Eles estão buscando, né, estratégias de não deixar que a economia ela vá para um verdadeiro abismo. Isso aí é a questão. Mas, né, infelizmente, aí nós temos uma questão aí que nem todos conseguem por causa de pessoas de má índole, né? Então, aí nos países mais pobres, nós podemos nos deparar com condição aí de degradação social muito mais intensa e dramática do que nos países pobres. Nós presenciamos isso agora com a pandemia, né, gente? É isso aí que eu quero falar, tá? Então, existem muitas pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza aí de forma assustadora. Mas dentro do neoliberalismo, gente, dentro da questão da globalização, deixando bem claro para vocês, é necessário que a sociedade ela pense em um conjunto, não em um individualismo.
Globalização é isso, é conjunto, não é individualismo. E o que acontece com a maioria dos países pobres é que a sociedade, ela pensa no individual, ela não pensa no conjunto. E para podermos nos desenvolver, nós teremos que pensar no conjunto. Eu tenho junto com aquele cara que é até mais pobre do que eu e também com aquele cara que é mais rico do que eu. Isso é a globalização, tá? Não adianta você não querer fazer de outra forma, não. Não existe. Por isso que eu digo aí para vocês da expansão dos mercados, aumento das trocas comerciais, uma maior competição dos espaços para investimentos produtivos, é aquela concorrência de mercado, onde a prefeitura ou aquele país ofereça uma maior vantagem, que vocês já estudaram, isenções de impostos, fiscalização, trabalhista e ambiental mais flexível. É aí que nós temos que ter cuidado, né? Claro que a gente não vai deixar com que o trabalhador se submeta a trabalho escravo, mas esse trabalhador ele tem que entender que ele tem que diminuir a quantidade de filho, essa é a verdade, para que gere uma maior renda, tá, gente? E tenha que investir em estudo, ele tem que estudar, né? E isso vai fazer com que o seu país haja uma maior expansão aí de crédito e de... Agora, vocês, né, vão pegar a apostila de vocês e vão fazer os exercícios. Lerem com calma, que eu vou estar aguardando vocês lá na live na quarta-feira, tá? Eu vou estar aguardando vocês ansiosa lá no dia, deixa eu colar aqui no calendário que está aqui, no dia 8. Eu vou estar aguardando vocês lá na live, tá? Estou aguardando vocês. Forte beijo e abraço para vocês e morrendo de saudade de cada um de vocês. Ai, gente, eu estou contando os dias para voltarmos às aulas. Tá legal? Participem da live, gente. Participem da live para a gente poder ter pelo menos esse contatozinho, tá? Beijão, crianças. Para mim, vocês vão ser minhas eternas crianças, tá? Beijos, meus adolescentes.